Oi, pessoal, vamos dar início à nossa aula de geometria, que é a nossa unidade 2 do nosso curso de desenho de observação e expressão. Nós já vimos os exercícios de coordenação motora e agora nós vamos dar andamento com conhecimentos básicos de geometria para vocês. Então, a gente vai falar hoje sobre os instrumentos de desenho de geometria, né, desenho técnico clássicos, pelo menos os mais utilizados. Vamos falar também sobre formas geométricas, denominação, e vamos fazer alguns exercícios com os instrumentos, exercícios de geometria, tá? Então, é isso que nós temos programado para a nossa aula de hoje. Logo de início, antes de a gente entrar na parte de geometria mesmo, nos slides, acho interessante falarmos sobre os instrumentos, né? Eu pedi que vocês tivessem em mãos um par de esquadros e um compasso. Eles vão ser suficientes para os exercícios que nós vamos fazer, ok? Mas vamos fazer, já que a gente vai ter que comentar sobre eles, eu vou também falar sobre os outros instrumentos, tá? Os instrumentos básicos que nós temos para o desenho técnico são esses que estão colocados aqui na minha mão, mais o compasso, tá? Então foram alguns deles eu pedi para vocês comprar, mas não pedi para vocês comprarem todos, né? Porque a gente, né, vocês vão conhecer um pouquinho deles, mas a utilização dentro dos exercícios será apenas do par de esquadros e do compasso, tá? Esse é o mais conhecido, vocês sabem qual é uma régua, né? A medida mais conhecida é essa aqui, que é a régua de 30 centímetros. É um instrumento de medida linear, tá? Então, é um gabarito, tá? Ele vai mostrar, não é ele que mede, mas ele mostra o quanto a gradação, né? Quanto mede a nossa gradação do nosso sistema métrico, né? Nosso sistema métrico é baseado em metros e suas derivações, né? E aqui a gente tem a unidade que é um centésimo do metro, que é um centímetro. Então, a régua ela é marcada em centímetros, tá? Nós temos também os dois esquadros, geralmente eles vêm em pares, são diferentes, tá? Nós temos esse esquadro que é o esquadro reto, tá? Ele tem este ângulo aqui, que é um ângulo reto, e tem os outros dois complementares. Então, tem um ângulo de 60 graus nesse vértice e um ângulo de 30 graus nesse vértice, tá? E aqui nós temos um outro esquadro que também tem um canto reto, tá? Mas tem um ângulo de 45 graus nesse vértice e outro ângulo igual de 45 graus nesse vértice, tá? Eles têm medidas, né? Estão colocadas as medidas em centímetro, né? Em um dos seus lados, tá? Mas eles não são... Você pode usar para fazer medida, é óbvio, claro, mas eles são mais instrumentos são gabaritos de ângulos, então os ângulos mais populares, tradicionais, estão representados aqui, 60, 30, 90 e 45, tá? E eles também possibilitam transporte de retas, vocês vão ver durante os exercícios, tá? Os exercícios são feitos para vocês saberem explorar um pouco mais do par de esquadros do que vocês poderiam pensar inicialmente, ok? Nós temos também, dentro desse escopo, nós temos os transferidores, tá? Todos dois são transferidores, tá? Tanto esse que mede a volta inteira, quanto esse aqui que mede apenas meia volta, tá? Por mais que ele meça meia volta, você consegue também fazer as medições de ângulo através de soma em uma circunferência toda, tá? Não precisa necessariamente ter somente esse. Como eles funcionam? Eles são medidas de ângulos, tá? Ângulos
é a abertura que se tem entre duas retas que partem do mesmo vértice. Tá? Então, eles marcam uma outra unidade que se chama graus, que vocês devem saber, que é a unidade de medida de ângulos. Tá? E como a gente usa um transferidor, tá? Só para vocês saberem, porque a gente não vai precisar usar nos nossos exercícios. Nós vamos trabalhar, até tem exercício que precisa de transferidor, mas assim, como eu não pedi para vocês, eu vou fazer apenas os ângulos que estão presentes nos esquadros, tá? Então, eu vou tentar colocar aqui uma visualização, tá? Para uma visualização para que vocês consigam ver o papel, tá? Torcer para isso dar certo aqui. Então, o transferidor, como eu falei, vai fazer a medida da abertura do ângulo, tá? Então, vocês vão ver que aqui a gente tem duas retas, né, saindo de um ponto que é o vértice do ângulo, e o transferidor vai fazer essa medida aqui, vai medir qual é a abertura que se tem entre essas duas retas, tá? Como é que a gente faz? Se você tiver esse transferidor ou esse, os dois têm este elemento bem aqui, ok? Tem esse tracinho colocado bem aqui. Pode ver que você tem uma linha que junta o 0 graus com 180 graus e bem no meio tem um tracinho, tá? Bem aqui a gente tem a mesma coisa, olha aqui, ó. Nós temos essa linha que está colocada aqui, que passa pelo meio do transferidor. Tá? Nesse caso está unindo 180 graus com 360, mas também 0 e 180, tá? E bem aqui a gente tem esse outro tracinho bem aqui, tá? Esses traços, tanto esse quanto esse, são a origem do transferidor, certo? E é nela que você vai se fixar, vai se basear para poder fazer a medida do ângulo, ok? Então, como é que a gente faz para medir esse ângulo aqui? A gente traz a nossa origem do transferidor para o ponto do vértice do ângulo, tá? Coloca aqui, ó. Depois que colocou, você alinha essa reta que chega no zero, ok? Você alinha com uma das retas do seu ângulo, um dos lados do seu ângulo, tá? Esse aqui é o mais próximo e a gente vai fazer a medida nesse sentido, tá? Então, a gente aproxima, ó, a linha, tendo certeza de que a sua origem está no vértice do ângulo, tá? E aí você faz a contagem de graus, tá? Então aqui, por exemplo, ó, nós temos 10, 20, 30 e 6,5, mais ou menos. Eu coloquei, fiz um desenho qualquer, tá? Então eu tenho aqui 36 graus e meio aqui, tá? A medida desse ângulo, certo? Se eu tivesse feito um outro ângulo, vamos fazer o que a gente chama de um ângulo obtuso, né? Tá? Eu tenho aqui as minhas duas retas, certo? E aqui a gente tem o vértice do meu ângulo. Vamos medir aqui agora. Pegar o mesmo transferidor, tá? Também pode ser feito com o outro, mas vamos pegar esse.
Ó, coloquei na origem, levei até o zero, tá? E aí eu faço a medida dos ângulos, ó, 0, 10, 20, 30, 40, 50, lá, até chegar aqui. Então aqui tem 135, 6, 7. Essa medida aqui é 137 graus. Ok? É assim que a gente usa o nosso transferidor. Se fosse o outro, sem problema, ó. A medida é a mesma, tá? Então, ó, une com a origem, leva até o zero, tá? E aí faz a medida, tá? Então, 0, 10, 20, 30, 40, 50 e pronto, tá? Daí você se certifica que a linha está na origem, que a linha está exatamente sobre o tracinho do zero, tá? E aí você faz a contagem, certo? Então, assim que nós temos os nossos a medida de ângulo dos nossos ângulos através dos transferidores. Tudo bem? Vamos começar com a nossa unidade de geometria, certo? Deixa eu só tirar aqui a visualização. Pronto. Geometria. Geometria, na verdade, está em todo lugar, né? A gente vive num mundo que tem formas geométricas em todos os lados, né? Como é um mundo material, um mundo cheio de formatos, né? A geometria faz parte da nossa vida, tá? E tudo que se tem no mundo, na realidade, é feito de objetos de formatos geométricos mais ou menos complexos. Às vezes eles são tão complexos que eles chegam próximo de ser abstratos, de não terem forma, tá? Mas a gente consegue ir simplificando esses elementos, tá? Da vida para poder chegar em formas geométricas, tá? Então, vamos começar aqui com nossos slides de hoje. Pronto. Então, geometria, tá? Nossa unidade 2. Como eu falei para vocês, a gente vive num mundo cheio de figuras, de objetos, de elementos, e que esses elementos eles podem ser inspirados e simplificados até chegar em formas geométricas, tá? Então, assim, quando a gente vê uma cadeira, uma mesa, é possível de se simplificar as suas formas a ponto de chegar nas formas geométricas. Sempre você pode fazer esse exercício de simplificar para chegar em formas básicas, tá? E o entendimento dessas formas básicas nos dão base, por isso que elas são básicas, mas nos dão base para poder ir aumentando a complexidade desses objetos e tornando mais fácil de se de, de entender formatos mais complexos a partir de formas mais simples. Então, você pode ir somando, dividindo, acrescentando formas a uma forma mais básica, tornando-a gradualmente mais complexa, tá? E assim sabendo entender a forma que ela tem. Essas formas geométricas estão em todo lugar, são as formas que a gente enxerga diariamente na nossa vida, né? Uma porta é semelhante a um retângulo, por exemplo, né? Uma TV também, e assim vai, né? Então a gente tem aí o caso da roda da bicicleta, como a gente já viu, que é semelhante a um círculo, né?
e assim tem outras formas, tá? Essas são as formas geométricas que a gente tradicionalmente associa quando ouve falar em formas geométricas, né, em figuras geométricas. São as mais simples, né? O triângulo, o quadrado, o círculo e também as outras formas, o hexágono, o pentágono, o retângulo e assim vai, né? Mas essas formas geométricas estão, figuras geométricas estão em todo lugar, tá? E elas partem, né, no seu ponto mais, no seu elemento mais simples do ponto. Então, o ponto é a figura geométrica mais simples que existe. Tá? Ele é o cruzamento de dois segmentos de reta. Tá? Então, este cruzamento é marcado em um ponto específico. E esse ponto ele é geralmente denominado com uma letra maiúscula. Tá? Então, a gente tem aqui alguns exemplos de pontos. Tá? O ponto, claro que não é o X, mas é exatamente o ponto, a área de cruzamento, esse local em que as linhas se cruzam. Tá? Esse sim é o ponto que está sendo representado aqui com a letra A, com a letra B e com a letra C. Então, a gente lê o ponto A, ponto B e ponto C. Reta ou linha reta. Reta ou linha reta é um grupo de pontos que se colocam um ao lado do outro na mesma direção, tá? Então, é como se você pensasse em vários pontos que estão colocados um ao lado do outro na mesma direção, né? Fazendo de uma forma infinita, tanto para um lado quanto para o outro, tá? Isso é uma reta ou linha reta, certo? E aí, quando a gente faz, dentro dessa reta, determina um ponto específico, a gente tem uma semi-reta. Semi-reta é quando você coloca um ponto sobre uma reta e acaba dividindo-a em duas semi-retas. Né? Então, aqui a gente tem essa semi-reta, essa reta que foi dividida, né, através da escolha desse ponto A, e aí ela deu origem a duas semi-retas, né? Do ponto A para a esquerda e do ponto A para a direita. Tá? O segmento de reta já é um elemento dessa reta que é mais limitado. É limitado por um lado por um ponto e pelo outro lado por outro. Então, eu tenho aqui essa reta T, né, que foi limitada aí, né, na reta T foi marcado dois pontos, o ponto C e o ponto D, tá? Esse ponto C e ponto D, como eles têm distância fixa entre eles marcam um segmento de reta, que aí sim tem uma medida fixa, certo? Então, a gente tem os pontos C e os pontos D, o ponto C e o ponto D como extremidades que vão determinar o segmento de reta CD. Então, você vê que a gente denomina o segmento de reta pelos dois pontos que o limitam e por esse traço que fica em cima deles, tá? Então, esse é o segmento de reta CD. Ok? Temos também figuras planas. Figuras planas, lembra que eu falei para vocês que a reta é uma série de pontinhos que se colocam na mesma direção nos dois sentidos? Uma figura plana é uma figura formada por múltiplos múltiplos pontos colocados no mesmo plano, certo? Então, é como se você pensasse, por exemplo, essas são todas figuras planas, tá? Formadas por quê? Pelo agrupamento de todos esses pontinhos que estão colocados um ao lado do outro, fazendo esta forma específica, tá? Então, essa figura plana foi denominada de alfa, tá? Essa aqui é um outro tipo de figura plana que é determinada também pelos pontos que se colocam no mesmo plano, um ao lado do outro, tá? E formam essa figura plana que é denominada aqui por beta. E assim em diante, essa também. Tá? Então, não são apenas
o retângulo, círculo, quadrado, pentágono, hexágono, que são figuras planas. Qualquer formato pode ser uma figura plana se todos os seus pontos estiverem no mesmo plano. Tá? Então, se todos os pontos que lhe fazem parte estiverem localizados no mesmo plano, se configura uma figura. Então, uma figura qualquer é plana quando todos os seus planos situam-se no mesmo, seus pontos, perdão, situam-se no mesmo plano. Tá? Então, essa é uma figura plana. Essas três são figuras planas. Tá? As figuras que a gente conhece mais são as figuras geométricas simples. Essas figuras são figuras planas, porém elas têm um formato específico. Tá? As mais conhecidas são as figuras planas simples, né, que a gente conhece como as figuras mais básicas geométricas. O círculo, o quadrado e o triângulo, certo? Então, são essas três as figuras geométricas mais simples: círculo, quadrado e triângulo. Mas a gente ainda tem uma série de outras figuras geométricas que também são figuras geométricas simples: o retângulo, o trapézio, o hexágono, o pentágono, paralelogramo, losango, tá? Alguns têm seu nome derivado da quantidade de lados. Hexágono vem de 6 lados, pentágono vem de 5 lados, octógono vem de 8 lados, tá? Outras têm seu nome derivado da quantidade de ângulo, como é o triângulo, tá? E outras têm uma denominação especial mesmo, como losango, paralelogramo, trapézio e assim vai, certo? Sólidos geométricos. Vocês estão vendo que a gente está vindo do mais simples, que é o ponto, e vai indo, né, aumentando a complexidade desses elementos geométricos. Tá? Agora, a partir dos sólidos geométricos, a gente vai começar a sair do plano, sair do 2D, para poder chegar em figuras tridimensionais. Tá? Então, nós estamos com o sólido, a gente começa pensando nas duas dimensões, tá? E depois fazendo essa passagem para as três dimensões, tá? Então, nós temos sólidos geométricos. Esses sólidos eles são pensados a partir da figura plana que lhe dá origem, tá? Então, é como se eu pegasse essa figura plana que está colocada aqui e eu fosse repetindo o formato dela em outros planos sucessivos que se colocam ortogonais ao plano em que ela está. É como se eu fizesse várias camadas com a mesma figura plana, que aqui é um hexágono, plenamente alinhados, tá? Formando aí o sólido geométrico. Tá? Então, pelo empilhamento de vários hexágonos, se chega a esse sólido geométrico. Sabe o bloquinho lá de post-it, que tem várias folhinhas coladas uma em cima da outra, né? Todas quadradinhas e formam um cubo? É mais ou menos esse tipo de analogia, tá? Então, na verdade, é esse tipo de analogia, né? Então, são várias folhinhas com o mesmo formato, colados um em cima do outro, e aí acaba formando essa figura geométrica aqui, que nesse caso é um sólido geométrico baseado em um hexágono, tá? Nós temos também prismas. E prismas são essas figuras geométricas, né, que são formadas a partir dessa repetição em planos sucessivos, e eles têm como partes, né, a figura da base, então o lado que lhe apoia é chamado de base, os outros lados são chamados de faces. O encontro entre duas faces é uma aresta, então o encontro entre duas faces gera uma linha, né? E essa linha, esse segmento de linha é denominado aresta. E o encontro das arestas forma vértices, então as linhas se cruzam e se encontram em pontos específicos, eles são chamados de vértices. Tá?
E o nome é dado a partir da figura que lhe formou. Tá? Então, esse, por exemplo, é um prisma retangular, pois é um prisma gerado por um retângulo que é repetido em vários planos sucessivos perpendiculares ao plano em que o retângulo estava. Tá? Então, um prisma retangular, certo? Pirâmides. As pirâmides, elas são geradas por um pensamento que de origem é semelhante ao pensamento do prisma, porém, cada figura que vai ser gerada, vai ser colocada acima, vai diminuindo gradualmente de tamanho. Portanto, essa figura aí gerada vai diminuindo a partir do momento em que se sai da base e se vai chegando para cima. Até o ponto em que diminuiu tanto que virou um pontinho, virou mais um vértice, tá? As partes das pirâmides são a base, que é a figura geométrica que ele forma, as faces, que são os outros lados, né, que não estão virados para o chão, tá? Nós temos também as arestas, que são os encontros das faces. Nós temos também os vértices, que são os encontros entre as arestas. Porém, no caso da pirâmide, se elege um vértice em especial, que é o vértice principal, que é aquele que fica acima, aquele onde está aquele ponto que eu comentei, em que a figura fica tão pequena, né, na sua repetição, que acaba virando um pontinho. Tá? Então, esse é o vértice principal, que está acima da pirâmide. Ok? Sólidos de revolução. O sólido de revolução ele é gerado não através dessa repetição sucessiva, mas através do pensamento de se pegar uma forma e se girar essa forma em torno de um eixo específico. Tá? Então, nós temos alguns sólidos de revolução que estão colocados aqui. Tá? Então, nós temos, esse caso é um sólido, é um cilindro que foi gerado através desse retângulo. Ok? Então, o pensamento dos sólidos de revolução é: eu pego uma forma, giro ela em torno de um eixo e esse giro forma uma figura específica. Nesse caso, eu estou girando um retângulo em torno desse eixo Y. Tá? E a partir do ponto em que eu faço esse giro, eu formo essa figura, que é o cilindro. Tá? Quais são as partes de um cilindro? Nós temos a figura geradora, tá? Que é essa figura que dá origem ao nosso cilindro. Aqui estão as setinhas que mostram o sentido do giro que vai formar o nosso cilindro. Tá? Nós temos essa linha geratriz, que é essa linha de fora da figura geradora, tá? Que nesse caso é um retângulo, e que vai fazer a forma do cilindro. Tá? É como se essa linha fosse repetida várias vezes, de uma forma concêntrica em torno desse eixo específico Y. Tá? O eixo está colocado aqui, certo? E aí nós geramos a base na parte inferior, a face na parte superior e a superfície cilíndrica, que é a superfície formada pela repetição da linha geratriz. Tá? Outro tipo de sólido de revolução, o cone. Tá? O cone é formado pela revolução, pelo giro de um triângulo retângulo. Tá? Então, aqui nós temos o nosso triângulo retângulo, que é girado em torno de um eixo. Tá? E aí ele acaba gerando essa figura que é o cone. Nele a gente tem o eixo, aqui, x e y. Nós temos aqui a nossa superfície cônica, que é gerada pela nossa linha geradora, que está colocada aqui. Tá? Nós temos uma base, uma aresta, que é o encontro
da superfície cônica com a base, e nós temos um vértice que fica aqui em cima. Tá? Outro exemplo de uma figura, de um sólido de revolução, a esfera. Tá? A esfera é formada pela revolução de um semicírculo. Tá? E ele vai gerar aí esse semicírculo sendo rotacionado em torno de um eixo, desse eixo XY, forma a nossa esfera, certo? E aí nós temos as suas figuras, os seus elementos formadores, o centro, a superfície esférica, que aí pega todo o bojo da esfera, o raio da esfera, tá? E o diâmetro da esfera, que é a seção, certo? Que aqui é a linha que junta, o diâmetro é a linha que vai de um ponto externo até o outro ponto externo da esfera. Tá? Sólidos geométricos truncados. Então, até aqui a gente vem criando figuras geométricas através de figuras... criando figuras geométricas tridimensionais a partir de figuras geométricas bidimensionais. Agora nós vamos começar a criar figuras geométricas tridimensionais mais complexas a partir de outras figuras tridimensionais. As primeiras são os sólidos geométricos truncados. Então, eles funcionam da seguinte forma. É como se você tivesse uma figura geométrica original e essa figura fosse cortada. Então, ela recebe o corte que está aparecendo aqui desse plano, com esses tracinhos, tá? Gerando as figuras geométricas truncadas que estão aqui embaixo. E elas são denominadas como? Como tronco de, e aí se fala o nome da figura da qual ela foi originada. Então, nós temos um tronco de prisma, tronco de cilindro, tronco de pirâmide, tronco de cone, tá? Então, é sempre tronco de e o nome da figura da qual ela se originou. Ok? Sólidos geométricos vazados. Os truncados, esses aqui, você pode ver que o plano ele é cortado por um plano que vai de um lado a outro. Tá? Então, o corte é um corte plano. Tá? Os sólidos geométricos vazados já são figuras que são formadas através da subtração de um vazio no corpo dela, que é gerado por outra figura. Tá? Então, eu tenho um cilindro, e do cilindro eu retiro esse prisma de quadrado, sei lá, tá aqui, tá? Fazendo com que saia essa figura de dentro do cilindro, gerando essa aqui, um sólido geométrico vazado, certo? E nós já começamos a falar sobre operações com figuras, agora a gente vai continuar falando delas. Então, primeiramente, a adição. A adição é quando você vai... Aí nós estamos gerando figuras tridimensionais mais complexas, partindo de figuras tridimensionais mais simples. Então, quando eu faço a adição, eu junto. Tá? Eu junto uma figura com a outra. Tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho um cilindro que, quando unido com uma semi-esfera, aqui, com metade de uma esfera, forma essa forma aqui semelhante a um pino. Tá? Um pino, enfim, um parafuso, assim, né? Então, vai formar aqui um pino. Tá? Então, é isso aqui que é a adição. Eu juntei duas para formar uma outra figura mais complexa. Tá? E, pelo outro lado, nós também temos a subtração. Subtração é quando a gente retira figuras de uma figura específica. Então, você pode ver que aqui eu tinha um retângulo, um prisma de retângulo, e eu retirei este outro prisma de retângulo aqui, daqui de dentro, e gerei essa figura mais complexa, certo?
Então, assim, a partir de você retirar e você adicionar, você pode ir gradualmente aumentando a complexidade dos elementos tridimensionais, das figuras tridimensionais que você trabalha, tá? Chegando, né, aí infinitamente, gradualmente aumentando essa dificuldade, chegando em figuras extremamente mais complexas, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho um prisma, e desse prisma eu fiz várias subtrações. Subtraí dois outros prismas das laterais e fiz um furo aqui, um furo cilíndrico. Tá? Então, gerando essa guia com furo cilíndrico. Tá? Esse aqui também. Então, eu tinha um prisma auxiliar e eu retirei dois prismas e retirei essa outra figura, chegando numa figura mais complexa. Tá? E assim, gradualmente, a gente pode ir chegando em figuras cada vez mais complexas, tá? Então, vamos começar com fazendo esse exercício básico. Aqui vocês vão ter que ligar a figura tridimensional com a figura bidimensional que a gerou, certo? Então, vamos dar um tempo para vocês fazerem. Tic-tac, 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 tic-tac. Acabou. Vamos dar uma pausa aí, dar um pause aí no vídeo, ver se vocês encontram, tá? Agora volta o vídeo que eu já vou dar a resposta, tá bom? Então vamos lá. A nossa figura A, ela é gerada por qual dessas figuras que estão colocadas aqui do lado? Então a gente sabe, consegue ver que a A é uma pirâmide, tá? Gerada a partir de um pentágono, tá? A nossa figura B é gerada a partir de qual dessas figuras? A nossa figura B é um cone, é gerada a partir de um triângulo, ou seja, da figura 5. Tá? A nossa figura C é também um sólido de revolução, gerado a partir de uma figura que é um retângulo. Tá? Então, ela foi gerada pela figura 3, que é um retângulo. Tá? E por último, a nossa figura D é um prisma de hexágono. Tá? Então, ela foi gerada pela figura 2. Tá? E a figura 4 está aí só para jogar uma casca de banana para vocês. Tá? Super simples, né? Acredito que ninguém tenha tido dificuldade para poder encontrar aqui. Tá? Vamos ao próximo. Que figura a gente tirou desse prisma para poder chegar nessa figura mais complexa aqui? Então, bora lá. A figura que a gente tirou foi essa aqui, né? Que é um prisma trapezoidal, tá? Um prisma de trapézio, tá? Escalas. O que são escalas? Escala é um artifício que a gente usa no desenho técnico, principalmente, que nos possibilita inserir em um desenho, numa folha de papel menor, algo que é maior do que ela. Tá? Então, deixa eu tentar explicar aqui para vocês. Pensa assim, você tem que colocar, você tem uma folha normal, aí sulfite do seu lado, e você vai ter que representar o desenho de uma caneta. Tá? Uma caneta nas suas medidas, do jeito que ela é, perfeita. Tá? Você consegue desenhar uma caneta com a medida real numa folha de papel. Afinal, você pode pegar uma caneta e ela cabe na folha de papel, né? Porém, pense que em vez de você precisar desenhar uma caneta, você vai precisar desenhar uma cadeira.
Como é que você vai fazer para desenhar uma cadeira numa uma folha de papel A4, fazendo com que as medidas, assim, transmitindo perfeitamente as medidas, mantendo o formato da cadeira de maneira coerente. Tá? É aí que mora a escala. Tá? A escala é esse artifício, essa proporção matemática que faz com que seja possível desenhar em uma folha, por menor ou maior que ela seja, objetos de qualquer tamanho. Tá? Então, eu posso desenhar numa folha A4, por exemplo, eu posso desenhar um edifício, eu posso desenhar uma cidade, tá? Eu posso desenhar a tarraxa de um brinco. Tá? Tudo isso eu posso desenhar numa folha A4, através do uso de escalas. Através do uso de escalas, eu consigo fazer um desenho que é proporcional e coerente, que pode ser menor do que o objeto real, ou que pode ser maior que o objeto real, fazendo com que este desenho caiba na folha de papel. Tá? Então, é isso que é a escala. A escala é essa fórmula matemática, esse método de se desenhar reduzindo ou aumentando proporcionalmente os objetos para caber em qualquer formato de folha, em qualquer espaço. Tá? Então, é isso que é a escala. Nós temos assim, a origem da escala, do pensamento da escala, parte do que a gente chama de escala natural. A escala natural é a escala, é o desenho ser feito da mesmo tamanho que o objeto é. Então, se eu estou desenhando uma caneta, eu desenho nas mesmas medidas da caneta. Tá? Então, ela fica desenhada nas mesmas medidas da caneta, certo? Agora, se eu quero desenhar assim, né? Então eu pego e vou e desenho no mesmo tamanho da caneta. Porém, se eu quero desenhar de novo, vou usar o mesmo exemplo, uma cadeira, na escala natural, eu tenho que manter as mesmas medidas que essa cadeira tem. Então, eu tenho que fazê-la, desenhá-la numa folha de papel maior que a cadeira para que eu possa fazê-la nas mesmas medidas, ok? Então, a escala natural é sempre a escala real do objeto. É o mesmo, quando o desenho tem o mesmo tamanho que o objeto tem no mundo real, ok? Então, essa é a escala natural. E a partir da escala natural, nós temos dois tipos de escala: escalas de redução e escalas de ampliação. Tá? Então, primeiramente, escalas de ampliação. Escalas de ampliação são escalas em que o desenho, o objeto que está desenhado na folha, é ampliado, é maior do que o objeto no mundo, na realidade. Ok? Então, por exemplo, é como se eu estivesse fazendo um desenho, um objeto que é tão pequeno que eu tenho que deixá-lo maior para que a gente consiga ver certos detalhes, tá? Vou fazer, sei lá, o exemplo de novo da tarraxa do brinco. Pensa que, sei lá, por acaso você está projetando uma nova tarraxa revolucionária, mas que se você fizer o desenho do mesmo tamanho, com as mesmas medidas, você não vai conseguir passar todos os detalhes que você precisa passar. Portanto, você precisa ampliar esse desenho. Tá? Então, você vai precisar fazer uso de escalas de ampliação. Escalas de ampliação são essas que estão colocadas aí. Então, 2 para 1, 5 para 1, 10 para 1, 50 para 1, 20 para 1. Todas essas são escalas de ampliação. Ou seja, o desenho é ampliado, ele é maior do que o desenho real. E aí, como é que é essa proporção? Olha só como a gente tem aqui. Se eu faço um desenho em escala 2 para 1, o meu desenho é 2 vezes maior
do que a minha medida real, ok? Ou seja, o desenho é maior que a escala real, é uma escala de ampliação. O desenho é 2 vezes maior que o desenho, que o objeto no mundo real. Na escala 5:1, o desenho é 5 vezes maior do que o objeto no mundo real. Tá? E assim sucessivamente. Aqui, 10:1 é 10 vezes maior do que o objeto real. Aqui a gente tem 50:1, 50 vezes maior, e assim vai. Tá? Nós também temos escalas de redução. Escalas de redução são as mais comuns, né? Porque é muito mais comum você precisar desenhar algo que é maior do que uma folha de papel. Portanto, é mais comum se utilizar escalas de redução do que escalas de ampliação, tá? E aí, como fica isso? A escala de redução, ela vai reduzir o desenho no papel. Então, o papel faz um desenho menor do que o desenho na realidade, do que o objeto é na realidade, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma escala 1:2. 1:2 quer dizer o quê? Que o meu desenho, que a minha medida no mundo real é o dobro do que a medida no desenho. Então, a medida no desenho é metade. Tá? Então, portanto, é uma escala 1:2. Tá? Em 1:5, o meu desenho é reduzido 5 vezes. Então, a medida que eu tenho no meu desenho é 5 vezes menor do que a medida que eu tenho na realidade. Então, se eu pegar, por exemplo, uma régua e medir o meu desenho e tiver mostrando que sei lá, um segmento de reta do meu desenho tem 10 centímetros, é porque o meu desenho, o objeto na realidade tem 5 vezes isso. Tá? Então, em vez de 10 centímetros, tem 50 centímetros. Ok? E assim sucessivamente. Então, 1:10 é porque a medida no desenho é 1/10 da medida real, 1:20, 1:50 e assim vai. Tá? Todas essas são escalas de redução. Ok? Como é que a gente determina, acha uma escala? Né? Então, vamos dizer que você tem um desenho que foi feito, você não sabe qual é a medida, tá? E você tem o objeto real, você sabe a medida do objeto real. Então, como é que você faz para poder encontrar a sua escala? Né? Através de uma proporção simples. Tá? Então, a gente tem o D minúsculo, que é a medida do desenho, o D maiúsculo, que é a medida real, tá? E o E, que é o fator de escala. Então, você coloca o D minúsculo, a dimensão no desenho, está sobre a dimensão real, da mesma forma que 1 está para o tal do fator da escala, tá? Então, por exemplo, eu tenho aí 5 metros, e no desenho, esses 5 metros medem 5 centímetros, certo? Então, como eu tenho aí a nossa fórmula, né? Então, a medida do desenho sobre a medida real é igual a 1 sobre o fator de escala. Eu tenho que 5, né, 5 centímetros, que é a medida do desenho, está para 500 centímetros. Você tem que lembrar que você precisa colocar tudo na mesma medida, tá? Na mesma unidade. Então, 5 metros é igual a 500 centímetros. Tá? Então, 5 está para 500, da mesma forma que 1 está para o fator de escala. Né? Então, a gente faz as divisões, joga o 5 para frente, divide 500 por 5 e encontra o número 100. Então, o fator de escala é 100, ou seja, a nossa escala é 1/100. Ok? É assim que a gente determina a escala se a gente não tiver ela anotadinha aqui, né, no desenho.
Geralmente, vocês vão aprender isso em desenho, desenho técnico assistido por computador, que você tem que identificar o seu desenho, colocar lá a escala com que você vai trabalhar, tá? Vamos aí fazer uns exercícios agora dessa parte de escala. Então, em escala natural, o tamanho do desenho técnico é o quê? É maior que o tamanho da peça? É igual ao tamanho real da peça ou é menor que o tamanho real da peça? E aí, qual a resposta? Vocês sabem, é igual ao, tá? Então, em escala natural, o tamanho do desenho, eu falei para vocês, na escala natural, as medidas coincidem, é 1 para 1, então a medida do desenho é igual à medida do objeto, tá? Então, é igual ao. Na indicação da escala, o numeral à esquerda dos dois pontos representa o quê? Bem, a medida à esquerda do desenho, vamos lá, representa qual? A medida real do objeto ou a medida do desenho técnico? A medida à esquerda do desenho representa... Ah, não está aqui. Vai representar a medida do desenho técnico, tá? Esqueci de fazer a solução aqui desse aqui, tá? Mas é a medida do desenho técnico, tá? Lembra que na medida de ampliação, o número maior vai ficar à esquerda, tá? Porque ele é a medida do desenho técnico, ele é maior do que o que está à direita, que é o do mundo real, tá? Então, o que está à esquerda dos dois pontos, na nossa notação aí de escala, representa a medida do desenho técnico. À direita, que vai ficar as medidas reais do objeto, ok? E aí, bora preencher o nosso quadro de escala, tá? Então, nós temos a dimensão do desenho, a escala e a dimensão da peça. E o nosso objetivo é preencher todo esse quadro aí, tá? A gente tem sempre uma faltando, né? Ou a gente tem a dimensão do desenho faltando, ou a escala, as duas últimas estão pedindo qual é a escala, ou a dimensão da peça. Ok? Então, dimensão do desenho, nós temos como informação que a escala é 1 para 1 e a dimensão da peça é 42. Qual é a dimensão do desenho? Se a nossa escala é 1 para 1, escala 1 para 1 é a escala natural, portanto, as medidas do desenho coincidem com as medidas da peça. Então, se a peça tem 42, a medida do desenho também tem 42, certo? Agora vamos para o de baixo. Eu tenho aí uma escala 1 para 2. Escala 1 para 2 é uma escala de redução, né? Lembra? Essa é uma manha legal de você guardar, né? Então, sempre que você começa a escala com o número 1, é porque ela é, ou se for 1 para 1, não, ela é natural, mas geralmente, mas fora 1 para 1, se for 1 para 2, 1 para 5, 1 para 10, 1 para qualquer número, vai ser uma escala de redução. Portanto, a dimensão do desenho, ela é reduzida da dimensão da peça, tá? Então, nós temos que a dimensão no mundo real é maior. O desenho está reduzido. Então, se é 18 no desenho, é 36 na peça. Certo? A outra que a gente tem aqui, né? Nós temos a escala 5 para 1 e nós temos que a dimensão da peça é 6. Se o número à esquerda é o 5, né, então é uma escala de ampliação. Tá? Então, isso quer dizer o quê? Que a dimensão no desenho é ampliada da dimensão real, da dimensão da peça. Tá?
Então, se eu tenho que a escala é 5:1 e a medida na peça é 6, então a escala, o desenho vai marcar 6 vezes 5, 30. Ok? Na de baixo, nós temos uma outra escala que é o quê? Ampliação ou é redução? Começa com 2, né? 2:1, portanto, é de ampliação, tá? Então, se nós temos 16, nós vamos ter 16 no desenho, a dimensão da peça é 8, tá? Então, se é 16 no desenho, o desenho é ampliado, então a dimensão na peça é 8, certo? E aí as últimas duas são para determinar o fator de escala, tá? Então, se a gente tem 10 no desenho e tem 100 na peça, a peça é maior que o desenho, portanto, o desenho foi reduzido, certo? Se ele foi reduzido, começa com 1 do lado esquerdo, tá? Então, se é reduzido, começa com 1 do lado esquerdo, tá? Então, 10 no desenho para 100, então é 1:10, certo? E aí o último, nós temos que o desenho tem como medida 12 e a dimensão da peça tem a medida 60, tá? Ou seja, se 12 é menor que 60, portanto, o desenho é menor que a peça. Portanto, é uma escala de redução. Então, começa com o 1 do lado esquerdo, né? Então, nós temos que a escala é 1:5. Ok? Bem simples, tá? Essas escalas, elas estão em um instrumento específico chamado escalímetro, tá? O escalímetro já vai ler, infelizmente eu não tenho aqui porque eu estou me mudando e está tudo guardado, mas o escalímetro é uma régua triangular que faz a leitura já no tamanho, tá? Então, quando você pega um escalímetro e joga ele sobre um desenho para ler, ele já vai te mostrar a dimensão real, a dimensão no mundo, tá? A dimensão da peça, ok? Então, a medida que você encontrar no escalímetro vai estar lá marcada no escalímetro. Em cada facezinha está lá, 1:5, 1:10, 1:50, 1:100, e assim vai. Então, se você jogar, você olhou um desenho, é 1:100, você jogou o seu escalímetro para poder ler, quanto você ler lá é a medida, tá? Certinha, certo? Nós temos um escalímetro de alguma forma mais básica, né? Mais comum de se utilizar na escala. Se a gente pensar que uma régua, né, ela vai ser representada em centímetros e os desenhos, geralmente, pelo menos os desenhos de projetos, são representados em metros. Você pode fazer uso de uma régua simples na escala 1:100 e você consegue ter a leitura da medida, tá? Na medida real. Só que em vez da régua estar marcando centímetros, nesse caso de um desenho 1:100, ela já está marcando metros. Então, o que você colocar lá e estiver medindo 1 metro, desculpa, 1 centímetro, é porque na realidade, naquele desenho, é 1 metro, ok? E agora a gente vai para as construções geométricas, tá? Eu vou fazer uso aqui vou parar a nossa transmissão aqui, nosso compartilhamento, e vou fazer uso da outra câmera do celular para a gente fazer esses exercícios, tá? Então, vou primeiro ler, tá? A gente vai ter que ficar nessa história de vai e volta, tá? Então, primeiro exercício que a gente tem é a divisão de um segmento em duas partes iguais, através do método do compasso. Então, você vai precisar de um compasso, tá? Deixa eu interromper nosso compartilhamento.
Vou pegar uma folha aqui, tá? Estou com o meu compasso. O compasso, esqueci até de falar, né, quando eu falei de instrumentos. O compasso é um instrumento que muita gente só conhece ele como um fazedor de círculos, né? Você pode ver que ele abre, fecha, ele tem um alfinete de um lado e um instrumento de riscar do outro, tá? Pode ser um grafite, tem alguns que tem um ajustezinho, onde você pode colocar uma caneta, o que você quiser, tá? Só que o compasso, ele também é utilizado para fazer a transmissão de medidas. Então, como se eu pegar aqui, por exemplo, e abrir, fizer essa abertura ela vai ter sempre a mesma medida, tá? Então eu posso medir algo aqui e depois jogar no outro lado e transferir a mesma medida. Vocês lembram dos filmes de pirata que os caras ficavam com um instrumento parecido com um compasso fazendo assim, certo? Eles estavam medindo o caminho, né? Então, vamos dizer que eu tinha aqui, sei lá, não sei quantas léguas, e aí eu fazia, aqui tem 5 léguas, 10, 20, e assim ia medindo o caminho, tá? Dentro do mapa, certo? Então, nós temos aí o nosso primeiro exercício, que é a divisão de um segmento em duas partes iguais.